Seja muito bem-vindo ao Inovativos, espaço aberto na Band News FM para debater inovação, para debater o ecossistema digital, a tecnologia. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Inovativos, o espaço para debater tantos temas que estão impactando o nosso dia a dia, não é mesmo, Alexandre? E hoje a gente vai trazer um dos executivos que tem mais experiência dentro do ecossistema brasileiro e que não tem tanto tempo assim, né? Essas empresas, a gente vem surgir a todo momento agora, mas 6, 7 anos atrás haviam poucas empresas digitais, empresas que impactavam diretamente a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. E hoje a gente traz um tema também que é super recente no Brasil, que trata de um setor muito tradicional, que é o de veículos. Sim, a gente vai falar sobre compra e venda de automóveis, mas dessa perspectiva digital, porque o nosso convidado hoje é o cofundador, CEO da Kavak, o Roger Locklin. Seja bem-vindo aqui ao Inovativos. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal e também da trajetória da Kavak, né? Que, embora seja recente aqui no Brasil, já existia em outros países, já estava aí com ótimos resultados pelo mundo. Bom, prazer e obrigado pelo convite. Contente de contar um pouco da minha história, a trajetória da Kavak. Como você falou, faz tempo que a gente vem construindo a Kavak na América Latina, mas vou dar um passo atrás e contar um pouco mais sobre mim, sobre a minha trajetória, como que eu cheguei na Kavak. Sou venezuelano, saí da Venezuela faz já muito tempo, no ano 2009. Cheguei primeiro na Argentina, teve uma experiência rápida lá Cheguei num momento bem interessante. No ano 2009, não sei se vocês lembram, crise financeira mundial, não era o melhor momento fora do Brasil para procurar trabalho. Não? O Brasil estava na época bombando, a época do Cristo Redentor com o foguete, mas a situação em outros países era um pouco diferente. Então, eu aproveitei esse tempo na Argentina para descobrir um pouco mais sobre o que eu queria fazer como pessoa e como profissional. Rapidamente virou um chip na minha cabeça e ficou claro que eu precisava começar a pensar mais como cidadão da América Latina e menos como venezuelano. Aproveitando já que eu estava na Argentina, etc., eu comecei a pesquisar mais sobre a América Latina. O venezuelano geralmente olha mais para o norte, os Estados Unidos, México, Europa, e a gente não olha tanto para o sul, Argentina, Chile, Brasil. E aí comecei a descobrir o poder e o impacto do Brasil na América Latina. E como cidadão da América Latina, definitivamente é óbvio que o Brasil é o maior mercado, o mercado com mais potencial. E ainda mais nessa época eu percebi que o meu futuro estaria ligado de uma forma ou outra com o Brasil. Então eu comecei a estudar português, fiquei apaixonado pela língua, pela cultura, assisti filme, música e coisas da vida. Minha família foi transferida da Argentina para o Brasil. Chegamos em janeiro de 2010, já tinha uma base de português. Cheguei no momento certo. Estava acontecendo tudo no Brasil nessa época, a terra das oportunidades. E aí eu comecei primeiro trabalhando, o primeiro passo que eu di foi trabalhar como consultor, que foi um super aprendizado para mim, de ganhar os skills importantes que têm me servido até hoje. E depois de um ano trabalhando como consultor, di o primeiro passo já a trabalhar numa startup, numa empresa de hypergrowth, ter essa primeira experiência de conhecer o poder que uma ideia juntada com tecnologia, com investimento, pode escalar, com a velocidade que pode escalar. Eu aprendi muito sobre isso, mas também aprendi muito a como não escalar um negócio. Quais são os problemas que podem acontecer. Acumulei muita cicatriz, conheci muito sobre como construir um negócio, como não construir um negócio e como fazer isso no Brasil. Teve a oportunidade de viajar pelo Brasil, trabalhei no Nordeste, trabalhei no Centro-Oeste, trabalhei no Sul, teve times comerciais por todas as partes do país. Foi uma super experiência, mas depois de 4 anos no Brasil, surgiu uma nova oportunidade para ir para o México, a ser parte do time fundador de um e-commerce, um marketplace, tipo Amazon para Spanish Speaking Latam. Era todos os países da América Latina, excluindo o Brasil. E aí foi meu MBA, não? Foi a formação final que eu precisava como empreendedor. E
foi uma super experiência de aprender a importância dos momentos, de chegar no momento certo. A gente estava tentando trazer um modelo de negócio que ainda era muito novo no México e em outros países da América Latina. Geralmente, quando você chega com uma proposta de valor que não existe nesse mercado, tem aquela famosa frase de first mover advantage, não? A vantagem de você ser o primeiro a chegar. Só que a vantagem de você ser o primeiro a chegar também tem um lado negativo, que você precisa investir muito para construir uma infraestrutura ou desenvolver um ecossistema que não existe. Então a gente precisou gastar muito dinheiro para desenvolver coisas que não existiam para fazer acontecer esse marketplace, para fazer acontecer e-commerce. Não tinha last mile logistics, não tinha entregas de pacotes grandes em casas dos clientes, não tinha métodos antifraudes, não tinha conexões com os bancos. Ninguém no México, ninguém na América Latina nessa época sabia fazer bem Facebook, Google. Então foi uma super experiência, mas ao mesmo tempo, não sei se vocês sabem, era uma empresa da Rocket Internet, e a Rocket Internet tem um modelo de crescimento onde eles trazem empreendedores muito bons, só que dá um stake muito pequeno do negócio, e aí você acaba sendo o fundador do negócio, mas você não tem os incentivos e você não tem controle da visão. E aí, justamente nessa experiência, conheci meu sócio na Kavak, o Carlos, e a gente criou uma dinâmica profissional muito forte. Ao mesmo tempo, fizemos uma amizade muito legal. E com todo esse conhecimento coletivo meu, dele, a gente falou, cara, vamos empreender. Vamos a gente solucionar um problema na América Latina. Acho que uma das coisas que tínhamos aprendido os dois, por diferentes experiências, era tem muita coisa para fazer na América Latina. Eu, com minha experiência na Argentina, no Brasil, no México, Venezuela, ele também teve uma experiência por vários países da América Latina. Ele, inclusive, trabalhou na Amazon em Londres. Tínhamos uma bagagem muito interessante, pontos de vista muito legais para a América Latina. E era muito óbvio que muitas dores que a gente via no México, no Brasil, na Argentina, se repetiam pela região. E que ninguém estava realmente tentando solucionar esses problemas com escala, com tecnologia, com capital. E nesse momento estava começando a acontecer esse acordar, não sei se é a palavra certa, mas esse despertar do mundo de investimento, de venture capital no México. Fazia tempo que estava acontecendo no Brasil. Então, foi meio que o momento certo, onde éramos dois empreendedores com bagagem, com experiência, com cicatriz, com confiança, com network, com capacidade para recrutar um time muito bom, com um momento de capital, um momento de venture capital, onde o ecossistema estava mais disposto a investir em empreendedores na região, e também com a onda certa de tecnologia para a gente construir um negócio disruptivo e solucionar um problema importante e complexo no mercado. E aí a gente começou a falar um pouco das nossas ideias, experiências. Ele compartilhou uma experiência vendendo um carro na Colômbia, quando ele trabalhava lá. E eu falei, cara, eu posso me relacionar muito com esse problema. Sempre que você muda de país, de cidade, você acaba vendendo e comprando carros, na maioria das vezes. Eu tive que vender carros saindo da Venezuela, mesma coisa na Argentina. Teve a experiência de vender e comprar um carro no Brasil, mesma coisa no México. Eu falei, cara, as minhas experiências foram muito inconsistentes, teve muita simetria de informação, teve casos onde eu perdi dinheiro, teve casos onde teve fraude, onde teve problemas mecânicos, tinha muitas experiências que eu falei, eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente consegue resolver na região. Começamos a aprofundar um pouco mais e a gente encontrou o mix perfeito, o furacão perfeito, a tormenta perfeita. Um mercado gigante, um problema gigante e ninguém estava solucionando esse problema. Então, geralmente essas oportunidades únicas que acontecem uma vez cada 50 anos, pelo menos aconteceu isso com a gente, essa combinação é tamanho de problema profundo, problema que impacta as pessoas, que tem uma dor importante nas pessoas, combinado com um tamanho de mercado grande. E é isso que a gente encontrou com o mercado de carros usados, tanto no México, como no Brasil, como no restante da América Latina. E esse problema, ele é
mais profundo quando você pensa na importância relativa que esse ativo tem na vida da pessoa, ainda mais na América Latina. O carro, eu acho que às vezes a gente esquece, mas o carro é a compra com frequência mais importante que uma pessoa faz na sua vida. É um patrimônio, um ativo que representa um percentual muito grande do patrimônio das pessoas. Tem o potencial de mudar a vida das pessoas, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, quando você pega a importância que esse ativo tem e você entende que o mercado que existe em volta desse ativo é um mercado cheio de insegurança, informalidade, assimetrias de informação, aí quando você começa a entender que se você consegue solucionar esse problema, entendendo que quanto mais complexo o problema, mais complexa a solução, mas se você consegue solucionar esse problema e você acha uma solução escalável, tecnológica, o impacto é muito grande, porque acontecem duas coisas, e são duas coisas que qualquer empreendedor executivo vai procurar, já procurou nos últimos 200 anos e vai continuar procurando nos próximos 200 anos. Você constrói barreiras de entrada e você cria um product to market fit muito forte, porque você tira uma dor importante do consumidor. E isso gera um relacionamento muito forte entre sua marca, seu produto, seu serviço e seu consumidor. E é isso que todas as marcas, todos os produtos procuram, relacionamentos de longo prazo com seus consumidores. Roger, você vem contando pra gente um pouco aí dessa tua trajetória de erros e também de acertos, o que para o momento atual que a gente está vivendo, tanto no Brasil como no mundo, eu acho que é a única forma de você realmente entender a dinâmica digital, que não é só o uso da tecnologia, mas a nova forma de pensar, criar os processos, a gestão das empresas. Porque a gente só está no começo dessa trajetória, né? A mesma academia, as faculdades não estão conseguindo e nem acho que devem acompanhar esse ritmo de transformação e de novidades, porque tem um outro método ali de análise, de pesquisa para chegar num resultado. Então, uma pessoa com uma bagagem, um histórico desse, é realmente um encurtador de caminhos. Mas meu ponto é o seguinte, a Kavak é uma das maiores startups da América Latina, né? Vale mais de $1 bilhão há muito tempo, salvo engano hoje está valendo um pouco mais de 8 bi de dólares. Começando no México, você pintou um cenário bastante promissor no Brasil, e é realmente, porque a gente tem uma cultura voltada para o automóvel, mas a gente precisa entender aqui um pouco melhor qual o papel da tecnologia nesse modelo. A gente viu, antes da entrada de vocês aqui, em outros setores, a tecnologia ajudando a encontrar o consumidor, fazendo o cruzamento entre a oferta e a demanda, né? Então, a gente viu segmentos inteiros se reorganizar em cima disso. Então, o iFood é um exemplo disso, por exemplo, para restaurante. Então, você tem uma série de questões que, em virtude do encontro da oferta e da demanda, se até consegue criar novos produtos e serviços com base nos dados que são gerados ali. Você tem isso para varejo também, está acontecendo isso para mercado. Qual é o papel dessa tecnologia, desse encontro de oferta e demanda no modelo de vocês? Eu acho que é um ótimo ponto. Eu acho que muda muito por indústria, por modelo de negócio. E vou explicar um pouco o que a tecnologia significa para a gente, mas principalmente o que a tecnologia dá para qualquer negócio hoje em dia é a capacidade de você escalar. Tanto do ponto de vista de geração de demanda, de você realmente, através da tecnologia, criar uma experiência digital que faça com que você consiga chegar em mais pessoas de forma mais eficiente, e isso é fundamental, porque existem players no mercado brasileiro, mexicano, argentino, que individualmente possam fazer um ótimo trabalho vendendo, comprando carros e oferecendo uma experiência boa para o consumidor. Mas na hora deles tentar escalar essa solução para milhões de consumidores, aí é que fica o problema. E aí é que, quando você olha para o mercado de carros aqui no Brasil, faz 50, 60 anos que realmente não mudou muito dessa experiência. E até às vezes a tecnologia, os dados, essa revolução que a internet representa, faz com que exista ainda mais informação do que as pessoas são capazes de processar.
Então, tem muita informação para tomar uma decisão tão importante. Então, a Kavak utiliza a tecnologia para realmente conseguir organizar para o cliente esse processo de comprar ou vender um ativo que é tão importante para ele. Mas o mais importante da nossa tecnologia são duas coisas. Uma é toda a tecnologia interna que nem o cliente vê, mas que a gente utiliza para conseguir escalar os nossos processos. Porque lembra que a nossa proposta de valor tem o vendedor e tem o comprador de carro. A gente serve os dois clientes. O vendedor de carros vende para a Kavak. Então, a gente não faz intermediação. Os carros que a gente compra, todos eles passam por um processo de reacondicionamento, onde a gente investe dinheiro no carro para conseguir oferecer uma garantia. São carros certificados, curados pela Kavak. Depois disso, tem todo um processo onde a gente acompanha o cliente no ciclo de vida dele sendo dono do carro, através de um aplicativo, onde qualquer coisa que tenha a ver com o carro, a gente vai e soluciona para o cliente. Então, a gente está criando um ecossistema onde o carro ele é a porta de entrada para a gente criar esse relacionamento inicial com o cliente. Mas a nossa visão de longo prazo, o que a gente quer construir, é um ecossistema que serve esse cliente, que está preocupado em melhorar esse relacionamento entre o carro e o cliente. Esse relacionamento, ou essa jornada que existe entre a jornada do próprio carro, a jornada do próprio cliente, como é a intersecção quando isso acontece. Então, a Kavak não é uma empresa de carros, é uma empresa de dados, de tecnologia e de experiência do cliente. O carro é a forma em que a gente cria esse relacionamento inicial com ele. Então, a tecnologia é toda para a gente, mas na América Latina, a tecnologia é apenas uma parte importante do que você precisa construir para servir teu cliente. O que a gente percebeu foi que, como eu falei anteriormente, quanto mais complexo o problema, mais complexa a solução. Então, não é simplesmente trazer uma tecnologia para você conseguir fazer isso. A gente precisou construir um negócio que é intensivo em capital, intensivo em infraestrutura, e intensivo também precisa de muitas pessoas para a gente executar a nossa visão. Porque justamente não é fazer uma intermediação entre um cliente e o outro. Não, a gente constrói uma solução end-to-end para conseguir solucionar esse problema para o cliente. Então, a tecnologia é uma parte importante, mas na América Latina, para solucionar os problemas complexos que existem, você precisa muito mais do que tecnologia. Você também precisa de capital, infraestrutura. Você precisa provavelmente também desromper um ecossistema ou uma infraestrutura que já existe. Você falou um pouco dessa tecnologia, dessa infraestrutura, desse pessoal que vocês disponibilizaram para criar as condições para poder trabalhar melhor esses dados, para conseguir oferecer um serviço diferenciado. Eu queria saber que com o avanço da tecnologia, o que mais vai ser possível fazer para esse cliente? Assim, a gente vê, por exemplo, a inteligência artificial evoluindo muito. O que você vai poder oferecer por meio da Kavak? Tem muitas coisas, porque se você pensa, por exemplo, se você olha para a Apple, você considera que a Apple é uma empresa de telefonia, de celular, de hardware? Não, é um sistema operativo que existe em volta do celular. O celular é a forma em que você chega no cliente. Então, você tem o SIM card que vai dentro do celular. O SIM card cumpre o objetivo de comunicar, de transmitir informação de ponto A a ponto B. O celular existe para ter o SIM card e depois tem todo o sistema operativo para o cliente coexistir com o celular. A gente quer fazer a mesma coisa. O carro, se você olha para o carro, ele transporta as pessoas do ponto A ao ponto B. Mas com a Kavak, o carro passa a ser uma coisa completamente diferente. Começa a ser um ativo financeiro, começa a ser um ativo que você consegue utilizar para melhorar tua renda, ou de repente para você trocar por outro carro melhor. Tem muitas coisas que você pode fazer. Do ponto de vista de inteligência artificial, por exemplo, que a gente já utiliza hoje, a gente consegue entender melhor as dinâmicas de oferta e demanda que existem no mercado, para conseguir repassar o melhor valor para o cliente que vende um carro. Mas ao mesmo tempo oferecer um preço competitivo para o cliente que compra. Do ponto de vista, por exemplo, de telematics, toda a informação que a gente pode recolher do carro faz com que a gente consiga predecir quando o carro pode ter um problema. Da gente fazer um serviço de manutenção preventivo, não reativo. Da gente estender a vida útil do carro, a performance do carro. Tudo isso, no final do dia, o efeito acumulado disso significa mais dinheiro para o cliente, ou menos investimento que ele tem que fazer em volta do carro. Eu queria entender um pouco melhor sobre, na prática, como que esse ecossistema, os atores,
podem se beneficiar da Kavak desde o momento em que ele procura a empresa. Então, você tem uma ponta do vendedor de carro, você tem a concessionária de carro, que no Brasil existem milhares de concessionárias de carro, você tem o vendedor, aí você tem o mecânico. Vamos tentar colocar aí o passo a passo tanto para o vendedor quanto para o comprador. O vendedor, o que ele precisa fazer para vender o carro para a Kavak e como que funciona esse passo a passo para todo mundo que está nos assistindo aqui no YouTube e também pela rádio nos ouvindo, tem essa clareza, e também do consumidor. Como que é essa jornada aí que vocês estão trazendo, que é uma jornada mais simples, é uma jornada tecnológica? Para o cliente que quer vender o carro, ele entra na plataforma da Kavak, em questão de segundos ele coloca a informação que a gente pede passo a passo e ele recebe uma oferta. Ele não recebe um rango de oferta, é uma oferta mesmo pelo valor que a gente pagaria pelo carro dele. Se o cliente aceita a oferta, ele escolhe o dia, horário que ele quer fazer a inspeção. A inspeção pode ser feita tanto numa loja da Kavak como na casa, escritório do cliente. Isso tudo acontece em questão de minutos. Daí, a gente faz a inspeção, que a inspeção pode acontecer numa loja da Kavak ou casa do cliente. A inspeção demora mais ou menos 40 minutos. Daí, nesse momento, se a gente aprovar o carro, a gente compra na hora. Então, você como cliente, você pode fazer todo o processo desde o sofá da sua casa, sem sair de casa. A gente vai, a gente comprou, você não precisou fazer nada. Então, tiramos todo o investimento de tempo que as pessoas geralmente fazem para tentar vender um carro, damos uma oferta competitiva, fazemos a inspeção do carro, compramos. Tiramos toda a burocracia por trás do processo. Para o cliente que compra, ele entra no site, tem uma experiência muito similar a qualquer e-commerce, onde você consegue usar o search, você consegue usar filtros e você explora um catálogo curado com carros com 2 anos de garantia, onde tem mais de 6.000, 7.000 opções para você escolher. Uma vez que você seleciona o carro que você quer, você tem algumas opções. Ou você pode reservar o carro, pagando R$ 399, que é uma reserva 100% reembolsável, ou você agenda uma visita. Aí você vai para um dos nossos showrooms. E aí você vê o carro, sente o carro fisicamente. Então é uma combinação entre uma experiência digital, para você ter toda a informação que você precisa para tomar esse primeiro passo, tomar essa primeira decisão, mas depois o processo pode continuar de forma física. Mas, ao mesmo tempo, também o processo pode continuar 100% digital. Então, temos todo um processo com um time que acompanha o cliente ao longo dessa jornada. Aí o cliente decide se ele quer pagar por financiamento, se ele quer seguro, mas de qualquer forma, independente do método de pagamento, ele compra o carro, a gente pode entregar o carro no domicílio do cliente, ou ele vem e ele pega numa das nossas lojas. Depois vem a melhor parte, tem um processo, um período de 7 dias, onde o cliente pode usar o carro por até 300 quilômetros. Se por algum motivo ele não gostou do carro, não cumpriu as expectativas, a família não gostou, não topou, você pode devolver o carro. A gente devolve 100% do dinheiro. Então imagina um test drive estendido de 7 dias. Se você não gostou, devolve. A gente devolve o dinheiro. Ou o que acontece na 90% dos casos na Kavak, as pessoas trocam por outro carro. E aí começa o período de 2 anos de garantia, onde nesse período de 2 anos de garantia, a gente acompanha você e vamos fazendo o serviço de manutenção para manter essa garantia e para acompanhar você nesse processo. Então é um one-stop shop, onde você vende, você financia, você compra e tudo que tem a ver com o seu carro você faz com a Kavak. Você pode trazer alguns números para a gente da Kavak no Brasil? A gente está falando de quantos carros são vendidos, qual é a ordem, quantos funcionários tem aqui no Brasil? Eu posso falar alguns números, outros números nem tanto. Tá bom. Mas hoje são mais de 2.000 funcionários que temos na Kavak. Já estamos em 3 mercados, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Recentemente lançamos Belo Horizonte. São mais ou menos 24 lojas, se não me engano, que a gente tem espalhadas pelo Brasil, entre esses 3 mercados que eu comentei. Temos um inventário de mais de 7.000 carros, que é o maior inventário certificado com garantia que existe no mercado brasileiro.
E é isso o que eu posso compartilhar. Com certeza, assim, acho que essa trilha, tanto do vendedor como do comprador, está bem clara. Assim, é um benefício gigantesco para ambas as pontas aí que vocês estão trazendo. Mas tem uma ponta que não está no seu controle, eu acho, que é a ponta do cartório. Porque, ó, toda vez que você comprou uma casa ou um veículo, você tem que ir junto com o proprietário, assinar, e que não deixa de ser uma fricção, assim, não deixa de ser um chateamento. Aí eu te pergunto, vocês estão olhando para isso? Você acredita que a gente possa fazer um processo de digitalização de cartórios ou algo desse sentido, que até o poder público, até como política pública, da gente tentar integrar e digitalizar todo esse segmento, que inclusive tem uma medida provisória que está tratando desse assunto em tramitação no Congresso. Em São Paulo, alguns dos serviços de cartórios passaram agora em junho a se tornar digitais também, alguns processos. Então, assim, é um processo que vem acontecendo em algumas capitais. Na pandemia, alguns cartórios conseguiram validar a assinatura digital. Mas logo depois veio a associação, veio o sindicato, aí veio também toda uma composição, porque é um setor extremamente regulado de cartório. Aí voltou tudo, na grande maioria. Mas a gente vê uma intenção, uma vontade muito grande por parte tanto dos cartórios como dos diferentes atores, sistemas públicos, etc., em querer digitalizar, querer melhorar essa experiência. Eles têm sido muito abertos, muito receptivos a gente. A gente está provocando muito dessas discussões, sempre pensando também em trazer uma experiência mais eficiente e mais transparente para o consumidor. Hoje, a Kavak pega essa complexidade do cartório e faz pelo cliente. Então, você como cliente, se você quer vender um carro na Kavak, você não tem que ir para o cartório vem para você. Então, a gente já combinou isso com eles e é um processo que, assim, representa para a gente mais complexidade, mas faz parte um pouco da gente pegar essa complexidade e tentar traduzir em simplicidade para o consumidor. Eu queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Roger Locklin, cofundador, CEO da Kavak no Brasil. Obrigado pela atenção aqui com os ouvintes da Band News FM. Obrigado a vocês pelo convite. Prazer. E a gente volta com Inovativos na semana que vem. Programa sempre aos domingos no rádio, também no canal da Rádio Band News FM no YouTube. A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite você confere. E siga acompanhando nas nossas redes sociais as nossas entrevistas do Inovativos. Obrigado, Vitor, e até semana que vem. Valeu, Alexandre. Roger, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Conta sempre com a gente aí. Manda mensagem, faz comentário, nos procure aí no Instagram, no Facebook e todas as outras redes sociais. Valeu!